Paz e graça, né, abençoados? Graças a Deus, mais uma vez aqui nós estamos reunidos para continuar compartilhando essa palavra, a palavra da graça. Em outras ocasiões nós estávamos em casa de irmãos, filmando e trazendo essa mensagem. Nós já gravamos para esse canal e vamos depois estar falando para aquelas pessoas que acessam, que escutam. Vamos estar falando melhor sobre o nosso ministério, do que se trata. Mas no momento, o que nós queremos mesmo falar, o tema de hoje, é praticamente uma continuidade dos últimos dois temas. Nós falamos de filhos de Deus, continuando na segunda mensagem, falando de filhos de Deus e sobre a necessidade da evolução da consciência desses filhos, para que possamos conhecer realmente o que nos é dado por herança, por intermédio de Cristo, através do nosso Pai Celestial. Então esse é o nosso objetivo, tá? Compartilhando essa palavra, tá? Levando essa palavra ao máximo de pessoas para que entendam e assim sejam transformadas. Porque na verdade nós somos aquilo que nós pensamos, né? Ou seja, nossas ações, elas são resultado daquilo que nós pensamos. Então é claro, se pensamos bem, corretamente, as nossas ações serão boas e corretas. Se pensamos mal, consequentemente as nossas ações acompanharão o nosso pensamento. Sempre agimos de acordo com o que nós pensamos. Essa palavra da graça é para o Espírito, mas ela age na nossa mente, ela age no nosso entendimento, ela penetra em nós e surte os seus efeitos benéficos, diga-se, benéficos, porque a palavra da graça de Deus ela só traz efeitos benéficos para nossas vidas. Então essa palavra, juntamente com os seus efeitos benéficos, é quem nos transforma, é quem nos guia, é quem nos orienta, é quem reconcilia a nossa mente com Deus, reconcilia a nossa mente com Deus. Deus, nos diz a palavra, estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, nessa jornada de esclarecimento, de iluminação para os filhos de Deus, nós vamos hoje trazer, se Deus assim nos permitir, pela graça dele, uma reflexão a respeito do significado de igreja. Ou seja, qual é a verdadeira natureza da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acho importante, irmãos, nós pensarmos sobre isso, porque a não compreensão desse fato pode trazer muita confusão, muito tormento, muito aprisionamento de consciência por parte de alguns filhos de Deus, muito aproveitamento por parte de alguns que não têm aquela honestidade, aquela sinceridade em se doar em nome de Jesus, mas pelo contrário, querem tirar proveito da fé de algumas pessoas. Isso não é novidade, todo mundo sabe que tem muitos que se dizem ministros do Evangelho, pregador da palavra, e na verdade as suas atitudes, não vamos aqui estar detalhando, porque todo mundo sabe, as suas atitudes demonstram que essas pessoas têm o objetivo, na verdade, de se aproveitar da situação. E tudo isso a partir da ignorância dos filhos de Deus, porque, como disse Paulo, ninguém vos faça prisioneiro seu, com palavras sutis, com tradições de homens, certo? Ninguém vos faça prisioneiro seu, porque vocês já estão libertos com a liberdade com que Cristo vos libertou. Então a mensagem da palavra da graça tem essa finalidade, iluminar os filhos de Deus para que eles vivam libertos e não sejam aprisionados por nenhum pensamento, por nenhuma filosofia humana, certo? Que vem com o objetivo de explorar a boa-fé e até certo ponto a ignorância de alguns filhos de Deus. Então, eu digo isso por quê? Porque existem determinados movimentos religiosos que se denominam a Igreja de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que esse ou aquele movimento religioso se denomina como sendo a Igreja de Jesus Cristo, se apresenta então ao mundo como sendo a Arca de Noé, a tábua de salvação, não é isso? Então, ou você entra nessa arca, ou você embarca nessa arca, ou você não terá a salvação. E tudo isso
a partir de conceitos errados de igreja. E nós vamos ver aqui nessa nossa reflexão, com base em duas fontes de informação, certo? E o que eu estou dizendo aqui, as irmãs que estão me ouvindo, os irmãos que estão aqui me ouvindo, já conhecem. Mas é importante a gente sempre estar frisando esse assunto, e até as pessoas que estão também nos ouvindo através do canal Palavra da Graça, para que vocês tenham um entendimento a respeito do que significa realmente, o que é realmente a verdadeira natureza da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos duas fontes de informação aqui. Eu vou transcorrer aqui através de duas fontes de informação, para que a gente possa elucidar os irmãos a respeito do que é a igreja. Porque, conhecendo o que é a igreja de Jesus Cristo, você também vai conhecer quem é você como igreja, certo? Então, a primeira fonte de informação, irmãos, é a questão da fonte histórica. Quando a gente vai analisar como surgiu, né, a igreja de Jesus Cristo, nos seus primórdios, e também a questão etimológica, ou seja, analisar o verdadeiro significado da palavra igreja. E a outra fonte de informação, além da questão histórica e a questão etimológica da palavra, é a própria, e não poderia deixar de ser, a própria revelação da graça através das cartas do apóstolo Paulo. É bom frisar, abençoado, que a nossa base aqui, ou seja, em que nós estamos nos fundamentando, é justamente, quando falamos palavra da graça, é justamente as cartas do apóstolo Paulo. E ele próprio não negou isso. Lá eu quero trazer um texto para os irmãos, nesse nosso começo, que eu acho muito importante, em Gálatas, no capítulo 1. Vamos ver aqui, Gálatas, capítulo 1. A partir do versículo, vamos ver aqui, do versículo 6. Paulo está fazendo aqui, abençoados, uma queixa em relação aos irmãos, aos Gálatas, justamente porque eles estavam como que se desviando do propósito da graça, do evangelho da graça. Eles estavam dando ouvidos a outro tipo de doutrina, que não era aquela doutrina da graça. Mais tarde, nós, em outras meditações, vamos estar falando mais sobre isso. Mas no momento vamos ler a partir do versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo, de nosso Senhor Jesus. Então, como dizíamos, essa é a nossa principal fonte de informação para definir o que realmente seja a Igreja de Jesus Cristo. Que fonte é essa? O Evangelho da Graça revelado ao apóstolo Paulo. Faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, mas eu não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, para aqueles que creem realmente em Jesus Cristo e no seu Evangelho, essa é a fonte de autoridade, a fonte de informação, certo? Que nos define como Igreja de Jesus Cristo. E eu vou dizer depois para os irmãos porque eu estou usando esse termo, porque nos define como Igreja de Jesus Cristo. Já estamos aqui já dando informação da verdadeira natureza de Cristo, né? Mas voltando, irmãos, à questão do fator histórico, que é muito importante, no início, a própria palavra igreja ela não
tinha uma conotação religiosa. A palavra igreja, todos, quem sabe, quem não souber, é só ser curioso e pesquisar, que essa informação é para todo mundo. A palavra igreja, ela vem do grego, aquela palavra é eclésia, certo? E significa chamados para fora. Ela é uma palavra composta e significa chamados para fora. Era usada, certo, para designar a assembleia dos cidadãos gregos que se reuniam ali para tomar decisões de governo, decisões políticas a respeito do andamento, certo, do andamento do seu governo, né? Então era uma palavra mais com uma conotação, um sentido jurídico. Ela começou a ser usada mais no sentido assim religioso a partir de um texto que é citado por Jesus Cristo, né? É um texto muito controverso, porque alguns religiosos distorcem esse texto. Em uma outra ocasião também nós vamos fazer um estudo sobre ele, para desvirtuar sobre que fundamento Jesus está se referindo ali naquela ocasião, quando ele disse, tu és Pedro, né? Que é um trocadilho de palavras. Pedro é fragmento de pedra, a palavra Pedro, mas o contexto está falando de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo tinha perguntado, o que é que os homens acham que eu sou? E alguns acham que o Senhor é um profeta, e por aí vai, mas e vocês? O Senhor é o Cristo de Deus. Então é sobre esse fundamento que a igreja de Jesus Cristo é fundamentada, nele próprio, né? Nele próprio. Não tinha lógica Jesus Cristo ser aquele que deu a vida, aquele que se sacrificou, aquele ungido de Deus, o Salvador do mundo, e o fundamento dessa igreja de Jesus está sobre outra pessoa, ou um homem, certo? Que não o próprio Senhor Jesus Cristo. Não tinha lógica. Então a primeira referência à igreja como, no sentido assim religioso, no sentido cristão, é lá em Mateus. Mas nós não vamos nos deter nesse assunto agora, aí vai ser um assunto fundamento de igreja para outra ocasião, certo? Mas na verdade o sentido, mesmo aí no sentido espiritual, vamos trocar esse termo espiritual pelo termo religioso, mesmo no seu sentido espiritual, a palavra igreja nunca significou, nem no sentido jurídico usado pelos gregos, nem no sentido espiritual usado por Jesus Cristo e posteriormente por Paulo e os demais apóstolos. Ela nunca teve o sentido de lugar físico, de templo, certo? E até porque templo, mesmo templo, a palavra templo de Deus na nova aliança, somos nós. Deus não habita em templo feito por mãos de homens, não é isso? Deus habita em nós, nos seus filhos. Então também existe isso no sentido da nova aliança. Templo, igreja, não é um espaço físico, somos nós, está entendendo? Mesmo aquela comunidade ainda indefinida, porque se você for ver a parte histórica, não iremos nos deter muito nisso, mas o cristianismo, ele nem surgiu com esse nome. Era os seguidores de Jesus de Nazaré, eram os seguidores do caminho, certo? O cristianismo, ele surgiu considerado como uma seita do judaísmo, entenderam? A igreja cristã, ou seja, aqueles que seguiam a Cristo e eram judeus, certo? Eles ainda, a única diferença das demais seitas dos judeus, fariseus, saduceus, era justamente no fato de que eles criam que Jesus era o Messias, enquanto que as outras seitas do judaísmo ainda esperavam o Messias, não acreditaram que era Jesus Cristo o Messias. Então a diferença fundamental entre aquele movimento que se criou ali através dos 12 apóstolos, seguidores escolhidos por Cristo, e os demais seguidores, como sendo uma igreja que surgiu do judaísmo, inclusive se reuniam no sábado, frequentavam as sinagogas, certo? Só que a pregação deles era trazendo, e a escritura deles, a Bíblia deles, era o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os salmos do Antigo Testamento, visto que o Novo Testamento ainda não existia nessa época. Então a diferença básica daquela considerada seita ali, dos 12 apóstolos e os demais seguidores de Jesus Cristo, era que eles tinham Jesus como Messias, e as outras seitas
os outros segmentos do judaísmo não receberam Cristo como Messias. Mas eles surgiram ali com essa seita, certo? E outro detalhe que muita gente não entende é que mesmo Jesus Cristo, quando aqui esteve, nós vamos falar sobre isso em outras reflexões, ele não enviou os seus discípulos, certo? Nem aquela igreja ali de Jerusalém, para pregar por todo o mundo, como sendo, ou seja, gentios, para pregar pessoas de outras nações, ou em outras palavras, para pregar a não-judeus. Ele disse, olha, e não vão pelo caminho de publicanos e samaritanos e pecadores e gentios, não entrem em aldeias de gentios, né? Vá antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aquele ministério era um ministério específico. Mais tarde, em Gálatas, Paulo diz que a Pedro, né, e consequentemente os demais apóstolos, foi dado o ministério da circuncisão, certo? Então a igreja nasceu dessa forma. Com o tempo, aí você vai lendo lá Atos dos Apóstolos e vai ver que foi escolhido também por Deus já. Ele não foi contemporâneo que eu diga, não seguiu a Cristo como os demais apóstolos, não acompanhou Jesus como os demais apóstolos, era contemporâneo porque ele viveu no mesmo tempo, mas o apóstolo Paulo, ele não foi escolhido no ministério terreno de Jesus Cristo. Isso aí também nós vamos no futuro estar falando sobre isso, a diferença entre as duas alianças. O fato é que Paulo foi escolhido, certo? E já na sua escolha, em Atos dos Apóstolos, o Senhor já o revela dizendo que eu te pus para o quê? Luz dos gentios. Então, aí também há uma escolha específica para que esse cristianismo agora se expanda, deixe de ser simplesmente uma seita judaica e passe, né, a pregar a graça de Deus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para todas as nações, com um detalhe. E aí foi onde se deu o problema. Algumas pessoas pensam que as igrejas do Antigo Testamento, ou dos primórdios do Evangelho, elas eram igrejas assim, totalmente unidas, sem nenhuma discordância em matéria de doutrina, de fé. Existiam muitas discordâncias, certo? Principalmente nessa questão da igreja cristã judaica, que acreditava que Jesus era o Messias, mas que trazia para os filhos de Deus a obrigatoriedade de continuar seguindo e obedecendo a lei de Moisés, os rituais, certo? E a questão exposta pelo apóstolo Paulo, certo? Que nos mostra que nós somos salvos unicamente pela graça, sem a obrigatoriedade de guardar ou de observar, certo? A antiga aliança. O que nós queremos dizer aqui é o seguinte: não existia, certo, uma afinidade, uma concordância entre essa comunidade que surgiu na Judéia e que cria no Messias, mas ainda insistia na obrigatoriedade de guardar a lei, e uma concordância com o ministério do apóstolo Paulo, que segundo ele é uma palavra de graça, de fé, certo, de salvação por meio desse mesmo Cristo, só que agora não com a obrigatoriedade de guardar os ritos da lei mosaica. Paulo chama esses ritos de sombras, certo? Tudo aquilo que acontecia, a lei, as ordenanças e os rituais judaicos, chama de sombra da realidade que era Cristo, ou seja, tudo aquilo apontava para Cristo. Então, quando Paulo começa o seu ministério, ele começa dizendo: a salvação já nos foi dada, a substância, certo? A realidade da nossa fé já chegou, e é Jesus Cristo. Então, há uma mudança muito grande, até porque, para um judeu, a consciência de templo e de lugar sagrado, onde Deus habitava, era de um espaço físico mesmo, era o templo de Salomão, certo? Era aquele lugar onde os filhos de Deus peregrinavam e iam para adorar a Deus, porque ali Deus habitava. Então tudo aquilo, Paulo diz, é sombra. A realidade é Cristo, a realidade é outra. Agora vocês são de Cristo e é em vocês que Ele habita. Em Coríntios, vamos ver aqui a definição de igreja em Coríntios.
Perdão, eu disse 1 Coríntios. Segundo, é primeiro. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 27. Perdão. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Tanto nesse texto como em todo o contexto, ele está mostrando que nós, enquanto filhos de Deus, certo? Enquanto eleitos de Deus, enquanto escolhidos por Ele, nós é quem somos o corpo de Cristo e seus membros em particular, certo? Então aí vem a definição de igreja como sendo o corpo de Cristo, não é assim que a revelação nos está trazendo? Uma visão, abençoados, completamente diferente da visão que nós observamos hoje, certo? Uma visão, inclusive, que começou a mudar. Eu acho incrível o que aconteceu, porque a igreja ela vai se separando da igreja da Judéia, ela vai se tornando uma igreja universal, né? Uma igreja, vamos dizer assim, católica, não no sentido de uma denominação em especial, mas católica no sentido de ser universal, certo? Ou seja, de ser para todos, porque Paulo diz assim: em Cristo não há grego, nem judeu, nem servo, nem livre, não é isso? Nem homem, nem mulher, todos somos um em Cristo. Deus não está olhando nacionalidade, sexo, condição social, é o espírito do seu filho que Deus está olhando, certo? Ele está olhando para o nosso espírito. Então, abençoados, nós vamos ver que a igreja, quando ela foi se expandindo para os gentios, quando iniciou o ministério do apóstolo Paulo, a pregação da graça, então nós vamos perceber que a igreja evoluiu das sombras, dos rituais religiosos, dos rituais judaicos, das ordenanças, ela evoluiu para a consciência de que ela agora é corpo de Cristo, ou seja, evoluiu para a substância que é o próprio Cristo. Entendeu, abençoados? Só que não me perguntem, porque isso aí é desígnio de Deus, também não acredito na explicação absurda da teologia, certo? Mas não me pergunte como foi que essas coisas aconteceram, como foi que isso surgiu, que força foi que levou aos filhos de Deus voltarem da substância, da realidade de Cristo, daquela consciência de que eles eram corpo de Cristo, daquela fé substancial, voltaram para a sombra das sombras. Porque, abençoado, o que existe hoje de sistema religioso, na verdade, é uma imitação do judaísmo, daquilo que o Evangelho já nos mostra como sendo a sombra. Então, se você hoje já não está mais sujeito à sombra, né? Você hoje já, quando você alcança a fé em Cristo, você recebe a fé de Cristo em seu coração, você sai da sombra para a substância. Imagine o que é voltar agora para a sombra, ou seja, para uma imitação das sombras. E foi exatamente isso, abençoados, que aconteceu com a igreja de Jesus Cristo. Porque do primeiro, eu diria assim, do início até aproximadamente o terceiro século da era cristã, quando começou aquela adesão de Constantino, depois outros imperadores, e oficializaram o cristianismo. Então, a partir daí nós vamos ver um decréscimo, nós vamos ver uma decadência, uma queda completa, certo? De consciência, vamos dizer assim, um desvio absoluto da consciência dos filhos de Deus, porque a igreja que era perseguida, a igreja que sofria, a igreja que se estabeleceu às custas de suor, lágrima, sangue, de vidas que ali se dedicaram pelo testemunho de Cristo, certo? Era uma comunidade abençoada, que pregava o amor, a fraternidade entre os irmãos, a marca mesmo da comunidade da igreja primitiva, chamada igreja primitiva, era o amor, era a fraternidade, era a igualdade entre as pessoas, está entendendo? Essa era uma pregação que afrontava o Império Romano. Eles não perseguiam somente pelo aspecto religioso, ou porque aquilo estava desfazendo dos deuses dele, eles não estavam nem aí, abençoados, para esse aspecto. Eles estavam preocupados com poder, com domínio, certo? Com aquela consciência de que Deus escolheu um homem para dominar sobre os demais, e que os demais assim se conformassem e assim se submetessem. E agora vem uma doutrina nova
pregando igualdade entre os homens, pregando tolerância, pregando amor, pregando a fraternidade, aquilo era uma ameaça para o poder romano. Por isso que os irmãos foram perseguidos, muitos foram mortos mesmo, mortos, queimados, vivos, toda sorte isso a história conta, né? Toda sorte de atrocidades, de crueldades, foram praticados contra os cristãos, e eles, irmãos, inexplicavelmente, e a gente sabe que a explicação é a fé e a ação direta do Espírito Santo de Deus, mas humanamente, de forma inexplicável, essa igreja crescia à proporção que ela era perseguida. E era perseguida, abençoado, por forças atrozes, com crueldade mesmo. Os seus líderes eram queimados vivos, eram jogados para serem comidos por feras. Isso vocês todos já sabem dessa história, para servir de exemplo e causar temor, inibir a coragem dos demais, para que ninguém se associasse à igreja de Jesus Cristo. Então, de repente, a partir de Constantino foi oficializado com o Edito de Milão, depois teve um outro imperador, já no quarto século, chamado Teodósio, isso aproximadamente no ano 380, que oficializou o cristianismo, ou seja, patrocinou aquela religião, certo? Nós depois vamos também, o tempo é curto, nós vamos depois voltar a falar sobre isso, mas justamente quando o homem, as autoridades humanas, né, patrocinaram o cristianismo, ou seja, tornaram o cristianismo de uma comunidade espiritual, com fins espirituais, com fins de pregar o amor, de viver o amor e de divulgar o reino de Deus, para ser agora uma instituição religiosa com o fim de controlar as consciências das pessoas, certo? Em prol do fortalecimento de um imperador, né? Quando começou a surgir um clero patrocinado também por esses imperadores, a igreja, o conceito de igreja, a noção de igreja, o sentimento de igreja, meus irmãos, decaiu completamente, porque passou a ser o sagrado, agora deixa de ser o ser humano, o filho de Deus, e passa a ser um templo. A liderança e o guia dos filhos de Deus deixa de ser o próprio Espírito de Deus e o Cristo vivo, e passa a ser um homem que se autodenomina o seu sucessor. Não é isso? Então Cristo tinha uma cadeira, e aí depois ele foi sucedido por seus representantes. E agora começa a surgir homens, líderes religiosos, uma instituição religiosa que chega a ser chamada do Império Sacro, né? O Sacro Império, certo? E o Cristo, que é aquele Cristo de amor, de tolerância, de paz, que nos ensina a fraternidade, passa a ser agora um Cristo guerreiro, sabe? O Cristo das guerras, o Cristo que formou o seu exército, as cruzadas, para invadir outros países, outras nações, e saquearem, matarem, tudo isso em nome de Deus. Abençoados, quando o conceito de igreja deixou de ser igreja como sendo um corpo de Cristo, constituída pelos filhos de Deus, vamos chamar assim, a associação dos filhos de Deus, né? Corpo de Cristo, e passou a ser essa estrutura que ainda hoje permanece aí, claro que diferente agora. O mundo hoje, interessante que foi o mundo, viu? Foi justamente depois de movimentos como o renascentismo, o iluminismo, que também são fatos históricos, que vieram de fora para dentro, que começaram agora a influenciar novamente essa igreja chamada Igreja de Cristo. Porque até então, a igreja entrou desde a sua oficialização até esse movimento chamado o iluminismo e também o renascentismo, já no século XIV, a partir do século XV, a partir do século XV. Então foi a partir daí que a igreja começa a retomar a consciência, pelo menos de consciência, né? De que não vamos estar matando as pessoas porque elas não creem como a gente crê. Matar as pessoas denominando-as de hereges porque elas não creem na forma de doutrina ou no dogma que foi colocado por essa instituição religiosa, que passou a ser assim chamada a partir de então Igreja de Jesus. Então vocês vejam a importância da gente ter entendimento, da gente ter em nossa mente e nos nossos corações o verdadeiro conceito do que é realmente a Igreja de Jesus, porque as distorções são muitas, irmãos.
Os desvios são muitos. Uma igreja que foi formada na base do amor, né, na base do Espírito de Deus, com o objetivo de fraternidade e igualdade entre os homens aqui na terra e uma vida espiritual com Deus, passa a ser agora um instrumento de perseguição, de tortura. Todos que não aceitaram, abençoados, aquela oficialização, os dogmas que a partir do concílio de Nicéia e os demais concílios foram sendo colocados para que a igreja, a verdade é essa, vocês vão ter que crer a partir de agora dessa forma. Todos que não rezaram na cartilha dos imperadores e na cartilha do clero oficial agora, morreram, mas morreram mesmo, e com perseguições e crueldades, certo? Quem não conhece, e olha que a perseguição e as atrocidades duraram muito tempo, certo? A partir do V século, com a oficialização do cristianismo, e já havia morrendo gente, quem não aceitasse já ia morrendo, certo? A partir dali até o renascentismo, que é o século XV, houve muita perseguição. Então nós temos aí praticamente de 900 a 1000 anos de idade de trevas, de engano, de perseguição, de opressão, de os homens chegarem e dizer: eu sou o representante da vontade de Deus na terra, eu sou aquele que, se você não me escutar, você não escuta Deus, se você me desobedece, você está desobedecendo a Deus. Veja que situação. E por isso vai ter que morrer, vai ter que ser queimado, ou vai se retratar da sua ideia, do seu pensamento, ou vai ser queimado. Sabe quanta gente boa, sincera, cheia de fé, de vontade de servir a Deus, de pregar a sua palavra, morreram nas mãos dessa instituição agora que se autodenominou Igreja de Jesus Cristo. Então, essa nossa reflexão aqui, pessoal, é só para mostrar a diferença é grande entre o conceito de igreja como sendo nós, templos do Espírito Santo, em que Deus habita, instituição religiosa criada por homens, patrocinada por poderes terrenos, por imperadores, para você ver o prejuízo que isso traz à consciência do Filho de Deus. O prejuízo é enorme, é maior do que o que se pode pensar, certo? Até o ponto de ver essa distorção grave. A igreja de Jesus, que era perseguida, agora assume uma conotação de instituição religiosa e passa a perseguir as pessoas, justamente por conta de suas crenças, justamente por conta dos seus idealismos. E a igreja de Jesus, ela nunca pregou intolerância. A igreja mesmo nunca pregou intolerância. Nós temos nossas convicções, são firmes, são fortes, são inabaláveis, são em Cristo, mas nunca vamos pregar intolerância. Essa história de querer maltratar, matar até, perseguir, ou até mesmo xingar, ou até mesmo desfazer, menosprezar um outro ser, porque ele tem crenças diferentes da minha, isso não é uma atitude de igreja de Jesus Cristo. Isso não é uma atitude de um filho de Deus, está entendendo? Nenhum tipo de perseguição, nem mesmo, abençoado, verbalmente, devo eu ofender a uma pessoa, um ser humano qualquer, por suas ideias, por seus pensamentos, por suas convicções, por mais diferente da minha que seja. Está entendendo? Porque a tônica da mensagem do Evangelho da Graça, do nosso Senhor Jesus Cristo, é o amor, certo? A força dessa mensagem é o amor, é a tolerância, é a compaixão, é o respeito pelas pessoas, por mais que eu discorde, que eu tenha que estar dizendo: olha, abençoado, eu não concordo com essa forma de pensamento seu, mas não posso, entendeu? Assumir aquele papel de ser a palmatória de Deus, o representante absoluto da vontade divina, e por conta disso mandar matar, açoitar, ou destruir, ou perseguir pessoas porque creem diferente de mim. Mas foi essa atitude que essa instituição religiosa chamada Igreja de Jesus Cristo tomou a partir do momento da sua oficialização, certo? E eu digo não somente aquela igreja do Império Sacrosanto, a Igreja Católica, mas os próprios peregrinos que saíram lá perseguidos da Europa, da Inglaterra, da Igreja Anglicana, e foram lá para o Novo Mundo nas Américas. Quando chegaram lá, os puritanos, né, que foram discípulos de Calvino, certo? Quando chegaram lá, formaram aquela comunidade religiosa, aquela coisa
instituição como sendo uma igreja de Jesus Cristo, começaram a fundar templos e tudo mais, logo, abençoados, eles perderam esse significado de igreja de Jesus Cristo, esse sentido espiritual, e começaram também a perseguir quem fosse contrário à sua instituição, considerando que quem fosse contrário à sua instituição seria contrário ao próprio Deus. Então eles também assumiram para eles a prerrogativa e o direito de até matar, porque quem não conhece, por exemplo, a história da queima das bruxas nos Estados Unidos, né? Quem não conhece essa história? Quantas pessoas foram queimadas? Então, não só destruídas, queimadas, certo? Brutalmente pela a Inquisição Católica, mas também pela fogueira do protestantismo norte-americano. Está entendendo? Muita gente morreu, porque o prejuízo, pessoal, como eu tenho insistido, a consciência de um filho de Deus, certo? Em distorcer o verdadeiro significado e a verdadeira natureza de Cristo, da Igreja de Jesus Cristo, que é o corpo, um corpo espiritual, para uma instituição religiosa, esse prejuízo é muito grande. E você pode dizer assim, mas hoje, entre as denominações que ainda existem, que se multiplicam a cada dia, que nunca concordam com nada, certo? Cada um querendo se estabelecer, e inclusive aprisionar a consciência do Filho de Deus. Olha, você tem que pertencer a essa aqui, porque se você não pertencer a essa aqui, você não estará pertencendo à Igreja de Jesus Cristo, não é isso? Quantos chegam até a se tornar céticos? Eu não quero pertencer a denominação nenhuma mais, porque, meu Deus, um está a verdade dizendo que está ali, outro está dizendo que está lá, e nunca se chega a uma conclusão. Outros simplesmente se tornam subservientes. Não, aquela que melhor representar segurança, assim, uma esperança de um dia ser salvo, né? Uma esperança, aquela que melhor representar a arca de Noé, a tábua de salvação para quando vier a destruição de Deus, né? Então aquela que melhor me convenceu, a minha consciência de pecador penitente, então é nessa que eu vou ficar, está entendendo? Ou se torna cético, ou se torna escravo da consciência alheia, está entendendo, abençoados? O prejuízo é muito grande quando a gente perde o verdadeiro conceito da Igreja de Jesus Cristo. Mas nós não vamos muito longe, certo? Porque nós não queremos que o nosso vídeo se torne muito extenso, preferimos continuar falando em uma outra ocasião, mas eu quero trazer eu disse que uma das fontes principal de informação sobre o significado de igreja ia ser a revelação da graça. Então vamos ver aqui, Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 25, abençoado, uma revelação, isso aqui é revelação, uma revelação importantíssima, e que vai nos dar o verdadeiro significado da Igreja de Jesus Cristo, e o que isso traz, o que esse conhecimento faz com as nossas consciências. Repare que ele diz aqui, Efésios 5, 25 em diante: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A água aqui, abençoados, não representa aquela água que a pessoa joga no outro lá e que benze, que limpa e que purifica, não. Essa água aqui significa ou simboliza a ação da palavra de Deus. Quando você ouve, quando você entende, essa é a ação da palavra na sua mente e na sua consciência. Ela purifica, assim como a água ela serve para higienizar e para purificar. A palavra de Deus purifica a sua igreja, certo? Pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja, abençoados, aqui que o próprio Cristo, que amou essa igreja, que purifica essa igreja pela sua palavra, apresenta a essa igreja a si mesmo. Essa condição da igreja, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, e santa e irrepreensível, é uma apresentação que o próprio Cristo faz da sua igreja. Ele apresenta ela a si mesmo dessa forma. Veja mais adiante. Assim devem, agora aqui ele volta à analogia do casal, né, marido e mulher. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos.
quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Vejam, abençoados, claro que serve para o relacionamento homem e mulher. Como aquela sociedade era uma sociedade mais patriarcal, onde o homem assumia aquela figura proeminente, certo? Aqui é dirigida, essa palavra de amar, de cuidar, é dirigida diretamente ao homem. Mas eu acredito que hoje, nosso mundo de hoje, onde essa consciência de filho de Deus evoluiu, e a gente sabe que Deus não vê sexo, nem homem, nem mulher, todos são um. Então eu diria que essa obrigação também é da mulher, de amar e de cuidar do seu marido, porque se são ambos uma só carne, não é isso? Então ninguém nesse sentido vai aborrecer um ao outro, se você tem essa consciência de que está unido em amor, certo? Que são ambos um só corpo. Então ninguém vai machucar, magoar, certo? Entristecer e prejudicar um ao outro. Porque aí ele faz a analogia disso, olha, porque, veja, quem vai aborrecer a si mesmo? Quem vai causar prejuízo a si mesmo? Ninguém em sã consciência, é claro, né? Ninguém em sã consciência vai causar prejuízo a si mesmo. Então ninguém vai aborrecer a sua própria carne, certo? Mas, entenda, isso também se aplica, mas a aplicação principal aqui que ele está falando é Cristo e a igreja. A relação, ele usou a relação homem e mulher para significar a relação de Cristo e a sua igreja. Observe, abençoados, somos um com Cristo, certo? Pela palavra, pela fé, nós somos um com Cristo. Então ele diz assim, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta. E sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Está entendendo, abençoado? Então a igreja, quando nós temos essa consciência de que somos igreja, corpo de Cristo, constituído de seus filhos, certo? Vem também aquilo que nós temos insistido sempre com os irmãos, quando falamos da palavra da graça. Vem também a certeza da fé, a nossa confiança. Porque tão certo como Cristo Jesus está glorificado, tão certo como Cristo Jesus está assentado à destra de Deus, glorificado por todo poder e glória, também a sua igreja está dessa mesma condição, porque nós somos um com Cristo. Tão certo, abençoados, como seria impossível imaginar uma parte de Cristo, uma parte do ser de Cristo, se precipitar, se perder, ser lançado em um fogo de inferno, ser condenado, como a igreja, instituição, não só pregou muito isso, como também literalmente, né, queimou muitas pessoas na fogueira, certo? Por causa dessa consciência de castigo e de juízo eterno. Essa consciência, abençoados, não existe mais para a igreja de Jesus Cristo. Ela é um corpo com Cristo. Ela está sob a total, completa responsabilidade de Cristo Jesus. Está entendendo? Pelo seu poder. Então, o prejuízo que a distorção do significado da palavra igreja causou na mente de um dos filhos de Deus foi muito grande, porque você não vê esperança nas pessoas que geralmente seguem sistema religioso, você não vê essa confiança, essa esperança. As pessoas foram orientadas, inclusive pelo próprio clero, a se apresentarem diante de Deus como miseráveis pecadores, minha culpa, minha máxima culpa, certo? Então, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu não tenho dignidade para se aproximar diante de Deus. Daí porque eu preciso dos representantes de Deus na terra para me encaminhar, para me abençoar, para me, enfim, para oficializar as bênçãos de Deus na minha vida. Entenderam, irmãos? O prejuízo que foi a distorção do verdadeiro conceito de igreja para a mente dos filhos de Deus, mas o que nós estamos trazendo aqui é a palavra da graça para que você, como filho de Deus, se desperte para o fato de que você é a igreja de Cristo. Você é um lugar sagrado de Deus. Eu vou dizer mais ainda, abençoados. Olha, não me importa que alguém me chame de herege, enfim, que, graças a Deus, já vivemos numa época boa, né? Ninguém vai mandar me queimar mesmo, né? Então, mas não me importa. Abençoados,
Você é um lugar sagrado de Deus. Você é a igreja de Cristo. Você é onde Ele habita. Entenderam? Você é onde Ele habita. Essa é a palavra da graça. Certo? Esse é o objetivo de toda essa nossa pregação, esse nosso estudo. É levar você a compreender, abençoado, para a glória de Deus e a glória de seus filhos e a salvação dos seus filhos. Certo? É que você é a igreja de Jesus. Nunca, nem historicamente, certo? Nem no sentido da revelação do Evangelho, nunca igreja foi templo. Nunca que igreja foi instituição humana. A igreja é o corpo de Cristo. Se veja dessa forma. Porque se você vê dessa forma, você também vai para outra conclusão. Se você é a igreja de Cristo, se você é corpo de Cristo, em seu espírito, logo você é constituído da própria natureza de Cristo. Amém, pessoal? Vocês creem nisso? É por isso que ele diz: como é que Cristo vai aborrecer você agora? Diga, como é que ele vai lhe recusar? Se você é um com ele, se você é corpo dele, certo? Então, inclusive, esse é o objetivo da analogia feita por Paulo entre igreja e Jesus, marido e mulher. O principal objetivo é mostrar, até porque ele diz: grande é esse mistério. Digo, não marido e mulher, falo Cristo e a sua igreja. É grande esse mistério, tá bom, irmão? Então, abençoados, vamos ficar por aqui com essa palavra, vamos ficar com essa definição que é muito importante, que você é a igreja de Jesus Cristo, e permita que a palavra de Deus ilumine e esclareça a sua mente, porque essa é a fé que pregamos, a palavra da graça. Amém?